Boa noite. É sempre um prazer vir a essa casa. Eu espero que vocês tenham paciência. Vocês vão exercer a paciência hoje para me ouvir. Antes de falar do tema de hoje, eu queria fazer uma confissão para vocês. Eu já falei várias vezes, eu tenho 55 anos de idade. Não parece, né? Parece que eu tenho mais, mas eu tenho só 55 anos de idade. E eu descobri uma coisa, com 55 anos de idade eu estou apaixonado. Estou apaixonado por um homem bem mais velho que eu. Ele nasceu há 2014 anos atrás, na Palestina, numa manjedoura. E a minha paixão por ele é tão intensa que eu não durmo sem conversar com ele. Te agradecer pelo meu dia, pela sua companhia, pela sua amizade. Quando eu ando, eu percebo que ele está do meu lado. Quando eu tenho problemas, quando eu tenho dificuldades, é a ele que eu recorro. A ele que eu peço força, a ele que eu peço paz. Tem hora que eu sinto que ele está me carregando. Não sou eu que estou caminhando para aquele terreno pedregoso. Ele me leva. Nunca me decepcionou. É ou não é um bom amigo? O melhor. Quando eu acordo, eu pergunto para ele o que ele está esperando de mim hoje. Quais atitudes que ele gostaria que tomasse. E quando surgem dificuldades na minha vida, eu penso: Jesus, se fosse você, o que você faria? Qual atitude que você tomaria? Tem hora que ele me diz assim: fica calado, só observa. Seja complacente, tenha paciência. Ame os seus inimigos. Ele me orienta todos os momentos da minha vida. Então eu não tenho vergonha de dizer para vocês que eu estou apaixonado por ele. E digo mais, a minha mulher não tem ciúmes, porque ela também está apaixonada por ele. E a minha vida só tem sentido quando ele é o centro de todas as coisas. Eu não sei se vocês compartilham desse mesmo amor que eu tenho, que eu tento ter. Mas eu não consigo viver sem ele. Parece que quanto mais as coisas são difíceis, mais do meu lado ele está. Quando vem aquelas nuvens muito fortes que a gente fala assim, vai chover, ele me traz o seu guarda-chuva e diz: não tema, eu estou com vocês até o final dos tempos. Eu não consegui começar o nosso assunto de hoje sem contar essa história que mexe muito comigo, e é verdade. Porque o tema de hoje é: pedi e obtereis, buscais e acharei. Porque todo aquele que pede, recebe. Todo aquele que busca, acha. Está no capítulo 27 do nosso Evangelho. E nós vamos falar, logicamente, de oração. Eu acredito que todos nós que estamos aqui, de uma forma ou outra, nós oramos. Vocês não oram? Não é? Mas tudo que a gente pede a Deus, a gente ganha, a gente consegue? Não, né? Por que não? Porque do jeito que nós somos egoístas, do jeito que nós somos orgulhosos, e a gente na maioria das vezes só pensa no nosso benefício, se Deus fosse conceder tudo para todo mundo, essa vida ia ser uma bagunça. Não é verdade? E eu só posso acreditar que Ele nos conceda aquilo que é bom para a gente. Aquilo que vai nos fazer bem, que vai nos ajudar, que efetivamente vai contribuir para o nosso benefício. Às vezes a gente encontra algumas coisas na nossa vida que a gente fala: meu Deus, eu não vou aguentar isso. É tão difícil. Me ajuda. Me tira desse buraco, me tira desse problema, me tira dessa dificuldade. Eu não vou suportar.
aí eu vou invocar a nossa doutrina, nossa querida doutrina, do qual essa semana nosso codificador Kardec faz aniversário. É graças a eles que a gente está aqui hoje, também a ele. E na nossa doutrina, a gente tem a lucidez de saber por que as coisas acontecem na nossa vida. Quais as causas desses acontecimentos. Nem todos bons, aparentemente, mas todos os quais nós somos merecedores. Então, quando nós tivermos dificuldade na nossa vida, tivermos problemas, quando aquele sentimento nos sufocar, achando que vai faltar o ar, eu vou cair, eu vou morrer, eu vou desmaiar, primeiro passo, entender que nós somos merecedores. Segundo, que nunca estamos sozinhos. Quando eu falo de Jesus, e eu cito Jesus porque Ele é aquele que teve mais sintonia com Deus. Tanto é que Ele fala no Evangelho: quem me vê, vê o meu Pai, o nosso Pai. Por quê? Porque eu faço as coisas que Ele gostaria. Então, na nossa vida, a gente acaba pedindo a Deus muita coisa que não é para o nosso benefício. Você imaginou se a gente, todo mundo aqui, acho que já fez uma fezinha e sempre pediu a Deus para ganhar na loteria, né? Meu pai tem 81 anos, 27 cadeirantes, e acho que desde os 15 anos de idade ele joga na loteria. Ele nunca ganhou nada. Aí eu brinco com ele, eu falo: pai, o dia que o senhor ganhar, o senhor morre. E ele é cadeirante. Por quê? Porque a motivação dele hoje é jogar. Então, ele, na idade dele, o que o leva à frente a sonhar com a vida, a sonhar com as coisas, é o jogo. Eu falo: talvez o senhor não entenda isso, mas o fato de o senhor estar jogando e não ganhando, lhe cria motivações para o senhor continuar tentando. Então eu acho que esse é o grande segredo. Quando a gente pede alguma coisa a Deus e Deus não concede, nós temos que entender por que aconteceu isso. Quais as razões que aconteceu isso? O que está passando naquela situação que Deus quer mostrar para a gente? O que eu vou aprender? A gente aprende com a dor, aprende com a alegria, aprende com a doença. A gente aprende com as outras pessoas. Então, quando a gente pede muitas coisas a Deus, a gente tem que ter humildade. Até humildade de dizer assim: Senhor meu Deus, eu não sei por que me acontece isso, eu não sei por que eu estou passando isso, mas se for de sua vontade, assim como fez Jesus na cruz, tira de mim esse cálice, Senhor. Mas antes, faça a sua vontade e não a minha. Nós temos uma compreensão muito limitada. A gente está acostumado a ver só o momento presente. Só Deus conhece o passado, o presente e sabe o que vai ser o futuro. Então, quando Ele toma uma decisão de não nos atender, nós temos que exercitar nossa fé e acreditar que aquilo é bom para nós. Não quer dizer que nós não vamos pedir, mas aceitar os resultados disso. Eu não sei vocês, eu gosto muito de rezar. Não só para Deus, né? Para Jesus, porque eu entendo que entre nós e Deus existe uma distância muito grande, espiritualmente falando, lógico. Hoje eu penso que eu não sou merecedor sequer de levantar meus olhos para só sentir a presença de Deus. O Evangelho nos fala que uma fagulha do amor de Deus é capaz de abrasar todo o universo. Uma fagulha do amor de Deus. Vocês conseguem imaginar isso? Uma fagulha do amor de Deus abrasa todo o universo, abrasa todo ele de amor. Então, quando eu peço as coisas a Deus e eu não consigo, eu fico imaginando quem sou eu
para julgar as decisões de Deus? Que capacidade eu tenho de inquirir a esse nosso grande Pai pelas coisas que acontecem? Porque quando eu duvido que uma coisa acontece e nós não somos merecedores daquilo, nós estamos duvidando da justiça de Deus. E isso nós não temos direito. Não sei se na família de vocês, na família de outras pessoas, a gente vai encontrar casos críticos de saúde. E eu já falei aqui, eu tenho uma casa de repouso, né, para idoso aqui em São Bernardo. E recentemente entrou uma senhora lá que trabalhou durante 30 anos com desobsessão no lírio branco. E ela foi para lá porque ela está com algumas complicações de saúde e ela não tem condições mais de ficar sozinha em casa, e os filhos trabalham, não dá para isso. Então, nos primeiros dias, e eu vou contar a história porque ela me autorizou, ela falava assim: por que eu estou aqui? Há 30 anos eu trabalho num centro de desobsessão, ajudando as pessoas, me dedicando 3, 4 vezes por semana. Eu não mereço isso. E ela vinha falar isso pra gente. Ela é uma pessoa, é uma médium excelente. E eu falava: Deus quer mostrar alguma coisa para a senhora. Imagina, eu não mereço isso. Eu deixava ela falar. Ela começou a conviver com as famílias, começou a formar amizades lá dentro, com alguns, né, que conseguem conversar normalmente, não são todos. Aí chegou essa semana, nós tivemos a festa do idoso. Então até os idosos dançaram, né? Aqueles que podiam, desfilaram, pusemos fantasia, foi muito gostoso. Aí ela chegou para mim no final da festa e falou assim: você tinha razão, eu estou tendo a oportunidade de exercer o meu orgulho, porque durante o tempo que eu trabalhei nessa casa há 30 anos, eu me julgava melhor que as outras pessoas. Mesmo que eu não falasse, internamente eu dizia assim: tá vendo como eu ajudo os outros? E eu estou falando isso para vocês porque ela me autorizou a falar. Eu comentei com ela que ia falar, não vou dizer o nome. Então, às vezes, nos reveses da nossa vida, Deus mostra para a gente, nos ensina, nos instrui, nos esclarece. Então, quando a gente tiver a oportunidade de se conectar com Deus através da oração, eu acho que o mínimo que a gente pode fazer é falar isso: meu Pai de amor, eu não sei porque isso me acontece. Me ajuda a entender nesse momento o que você quer me mostrar. Eu, na minha pequenez, preciso de você. Se colocar humildemente nas mãos de Deus e dizer: eu confio em você, eu estou do seu lado, você está sempre do meu lado. Deus, Ele enxerga as nossas intenções, as intenções que estão dentro do nosso coração. Desta forma, quando a gente faz o nosso apelo a Ele, Ele sabe se nós estamos sendo honestos ou não no nosso pedido. E dependendo da honestidade do nosso pedido, Ele nos atende. E não vou falar aqui que a gente tem que ficar meia hora falando com Deus, sabe? Orações simples. Vocês lembram do óvulo da viúva? Não é? Que o pessoal ia lá no Sinédrio, os ricos colocavam um monte de moedinha e jogavam as moedas de cima para baixo para todo mundo ouvir o barulho e dizia assim: olha como ele está dando muito dinheiro. Aí veio a viúva, pegou 2 moedinhas pequenininhas e colocou lá no meio sem fazer barulho. E Jesus estava vendo, né? É o que ele fez. Eu estou dando um exemplo material para chegar no moral. E Jesus falou assim: aquela viúva deu mais do que os outros, porque ela deu aquilo que lhe faz falta. Então, quando a gente ora a Deus, nós não precisamos fazer alarde, chamar todo mundo e falar: vamos fazer uma oração em conjunto, vamos lá, sair em praça pública, porque Deus enxerga o nosso íntimo, porque Ele é um Pai de amor.
Não sei se acontece com vocês, mas quando eu penso em Deus, quando eu falo com Ele, um negócio dentro de mim, é como se fosse uma energia, sabe? Um vulcão, alguma coisa que quer explodir. Mas é um sentimento tão gostoso, que parece que eu estou me inchando. Então, para mim, é muito prazeroso falar desse tema, porque é uma coisa que eu acho que nós temos que vivenciar diariamente. Pedir a gente pode, mas tem que confiar em Deus, que sabe o que é melhor para todos nós. E na medida que a gente confia em Deus, as nossas preocupações diminuem. Se Deus está comigo e eu consigo sentir a sua presença, a sua energia, o seu amor, eu tenho menos medo da morte, menos medo de ficar doente, desempregado. Por quê? Porque eu começo a ter uma outra visão da vida que não é material. Eu começo a valorizar um abraço de um amigo, carinho, a atenção, uma energia legal, né? O amor. Eu não conheço, e se eu estiver errado, por favor, me falam, qualquer situação dentro da nossa vida cujo amparo e o conforto seja maior que uma oração. Se tiver alguém aqui doente, chegar para mim e falar, eu estou com câncer, eu falo, não, pode ficar tranquilo, eu vou te dar 200 mil reais e você fica tranquilo. Ele vai ficar tranquilo? Não. Pode pagar as dívidas, mas tranquilo ele não vai ficar. Agora, se nós nos reunirmos com essa pessoa e falar assim, vamos fazer uma oração? Vem cá, vamos colocar na mão de Deus. Vamos agradecer pela nossa vida, pela sua presença. E vamos agradecer a Deus por a oportunidade dessa dificuldade, que ela tem tudo para nos ensinar alguma coisa. Que dinheiro que pode confortar uma traição, uma saudade? Que dinheiro? Que bens, que objetos? Vocês conhecem algum? Acho que não, né? Mas Deus consola? Deus ampara? Deus protege? Deus dá força? Dá. Me lembro de São Paulo. Quando eu sou fraco, aí que eu sou forte. Porque a presença de Deus está na minha vida. Quem foi São Paulo? Um dos mais destemido dos apóstolos no início, que foi ele responsável por divulgar a doutrina católica em todas as cidades das proximidades. Ele foi tão importante que as cartas dele foram escritas antes que os evangelhos. Isso é um fato. E ele dizia que ele não conheceu Cristo pessoalmente, né? Ele falava assim, eu fiz mais que todos os apóstolos juntos. Não eu, mas a presença de Deus em minha vida. Olha que maravilhoso. Com Deus eu posso tudo. A gente brinca, né? Diz assim, não fale para Deus que você tem um problema. Diga para o seu problema quem é seu Deus. Porque Ele te ajuda a superar tudo. Então, durante a nossa vida, durante os momentos que a gente passa diariamente, nós oramos, nós pedimos. Às vezes uma coisinha tão simples, né? A gente fala, Pai, tá difícil, me ajuda. É uma oração? É uma oração. Vai passar por um problema? Eu acho que eu não vou aguentar isso, não é? Mas, podia me dar uma força. Não é uma oração? O que é orar? Na minha concepção, falar com honestidade, com autenticidade, com humildade, para um ser superior, que sabe já das nossas necessidades, mas quer que a gente exerça a humildade de pedir.
Porque Deus conhece todas as nossas necessidades. Mas Ele quer que a gente pede. E Ele sabe de todas as coisas boas para nós. No século XVI, isso é uma história, não é história, é história. Tinha um servo, trabalhava com um rei, que em tudo que acontecia na vida dele, ele falava assim: Deus sabe o que faz. E o rei, que era ateu, se irritava com ele. Por coisas boas, coisas ruins, ele falava: Deus sabe o que faz. Um dia eles foram caçar, e no meio da floresta veio um leão para cima do rei. O servo pegou uma espada, foi para cima do leão e salvou o rei. Só que antes disso, o leão deu uma patada no rei e ele ficou sem um dedo. Aí vamos se colocar na situação de alguém que é salvo do leão e só perde um dedo. Vocês não ficariam gratos para ele? O rei não. Falou: servo ingrato, você fala que Deus é bom, que Deus é justo. E olha, o leão quase me matou e ainda perdi, não matou porque você entrou, mas eu perdi um dedo. Como é que você permitiu isso? Aí eles voltaram para o castelo, o rei mandou prender o servo dele. Passaram-se alguns meses, o rei voltou a caçar. E ele caiu nas mãos de uma tribo canibal. Aí estavam preparando aquela sopinha, né, do qual ele ia ser o ingrediente favorito ali, o principal. Na hora que eles iam colocá-lo dentro do caldeirão, perceberam que ele não tinha um dedo. E segundo a tradição dele, aqueles que são imperfeitos não podem ser comidos. Resultado, soltaram o rei. O rei voltou todo contente, né? Pô, o servo tinha razão, manda chamar o servo. E chamaram. E aí ele contou a história, tal. Aí ele falou: peraí, mas se Deus é tão bom, por que Ele permitiu que você ficasse alguns meses preso no calabouço? Aí ele respondeu, sabiamente: porque eu não tenho falta de um dedo. Se eu estivesse com você na hora que você foi preso, quem ia morrer era eu. Isso é uma história, tá? Mas é verdade. Às vezes as coisas acontecem de uma forma tão ruim pra gente e a gente acha que aquilo ali foi um mal. Não foi. Uma vez eu estava viajando para Goiás e nós paramos num posto para comer algumas coisas lá. E na hora que nós estávamos saindo, um dos que estavam lá na viagem falou assim: não, preciso ir no banheiro que estou apertado. E foi, a gente perdeu uns 10, 15 minutos. A gente estava querendo chegar no destino. Andamos assim meia hora, tinha acabado de acontecer um acidente. Um caminhão pegou um outro carro. Coisa de 10, 15 minutos. E era um trajeto que a gente ia. Aí a gente começou a pensar: pô, será que eu não estava previsto para mim vir aqui? E esse pequeno desvio fez com que a gente ficasse vivo. Eu aprendi que nada acontece por acaso. Às vezes você vai ligar o carro não funciona. Às vezes você está saindo de casa e esqueceu a chave. Já aconteceu isso com vocês? Num primeiro momento a gente fala assim: que ruim, né? Eu vou perder minha hora, vou perder isso. Às vezes você está indo para o ponto de ônibus, o ônibus passa, você não pega. E aí depois a gente fica sabendo de um acidente, de um problema. Aí você fala: pô, se eu tivesse pego aquele ônibus, era eu que estava lá dentro. Por quê? Porque a gente tem noção só do momento presente. Deus não, Ele olha como um todo. E como Pai de amor, Ele nos protege sempre. Sempre. Pedir e obter. Tem que ter méritos. Não adianta a gente pedir coisas a Deus se nós não formos merecedores. Se a gente pede alguma coisa a Deus e não consegue, vamos rever a nossa vida, porque alguma coisa de errado nós estamos fazendo. Porque Deus é justo e Ele só dá aquilo que a gente merece. Conheço um empresário, menino novo, 32, 33 anos. Ele tem uma empresa de home care, uma empresa de 4 anos no mercado, cresceu mais do que
as outras têm 20, 30 anos. Aí você fala, o que acontece com ele? Aí você vai conhecer o histórico da vida dele. Pessoa simples, pobre, sempre muito honesto, uma mãe altamente religiosa, levou os filhos assim a serem honestos, a aprenderem a ser honestos. E quando ele montou a empresa dele, ele começou a ajudar as pessoas, ajudar verdadeiramente. Ele lida com a saúde humana. Aí as pessoas começaram a me contar, olha, fulano de tal, você não sabe o coração que ele tem, como ele é bom. Aí vem outro e fala, Deus protege. Vocês já ouviram essa frase? Deus protege. E protege mesmo. E ele é um dos exemplos, eu conheço vários outros, que quando a gente faz as coisas de coração em benefício dos outros, aquilo volta para nós. Volta verdadeiramente para nós. Você pegar o exemplo de algumas igrejas evangélicas, que você tem que dar o dízimo, os 10%, às vezes 20%, às vezes 30%, aí você vê que uns melhoram a vida, outros não. Por quê? Porque aquele que dá com prazer, dá com amor, dá com verdadeira caridade, não por uma obrigação. E é isso que Deus quer da gente. Se nós queremos ter méritos para receber as coisas, nós temos que ser boas pessoas. Temos que ser honestos. Não funciona de outro jeito. A gente só vai ter direito se a gente merecer. E Deus sabe dos nossos merecimentos. Como eu posso pedir alguma coisa a Deus se eu não mereço? Como eu posso querer uma coisa se eu não tenho méritos? Não vamos conseguir. Então a oração na nossa vida, é lógico que é uma peça fundamental para a gente se sentir melhor, para estar mais em paz, para mais tranquilo, para pedir as coisas sim, mas também acima de tudo entender que se a gente ora para um Deus todo-poderoso, um Deus criador de todas as coisas, foi Ele que nos fez, foi Ele que nos trouxe aqui, que nos dá a oportunidade, que é misericordioso. Kardec nos diz que se dependesse dos nossos méritos, nós não reencarnaríamos. A gente só reencarna pela beneficência de Deus, pela misericórdia de Deus, que nós não temos méritos para reencarnar. Então vamos tentar viver a nossa vida em oração, em sintonia com Deus, agradecer sim a Ele todos os dias da nossa vida, a nossa saúde, a nossa família, agradecer a Ele por essa casa, como falaram na oração, pelos nossos mentores, pelos nossos guardiões. Todos eles estão do nosso lado. Mas a gente precisa fazer a nossa parte. Sem isso não vai funcionar. Eu já falei isso para vocês, eu me sinto extremamente pequeno para pedir as coisas a Deus. Até a gente fez uma brincadeira, o que você queria pedir hoje para Deus? Eu não vou falar nada. Eu tenho saúde, tenho uma ótima família, tenho um bom trabalho, tenho grandes amigos, tenho pessoas maravilhosas que aprendi a conhecer, tanto nessa casa como em outras. Pessoas do bem, pessoas que olham para mim com carinho fraterno, torcem por mim, que me querem bem. O que eu quero mais? E às vezes eu me pego a reclamar, né? E eu falo para Deus, Deus, me desculpa, eu ainda sou muito pequenininho, né? Estou exigindo aquilo que eu não mereço. Então, vamos tentar que a nossa vida seja assim, né? Cheia de alegria, cheia de paz, agradecer a Deus. Estar aqui hoje é um privilégio. É um privilégio. É um privilégio. Por isso que eu pergunto a Deus todos os dias, por que eu acordei? O que você quer de mim hoje? O que eu posso fazer diferente para que o mundo melhore um pouco? Eu me melhore. Por quê? Eu acho que Ele responde centenas de vezes ao dia para nós.
é na necessidade de uma pessoa carente, num idoso que está querendo desabafar. Eu tenho um CD do Chico, A Voz do Chico, eu acho lindo aquele CD. Ele fala assim: se nós soubéssemos os louros espirituais que cada um de nós consegue ter quando nós damos um copo d'água para uma pessoa com sede, com amor. Se nós soubéssemos a alegria que paira na espiritualidade quando nós nos propomos com carinho a dedicar 10 minutos a mais de atenção para quem precisa. Se nós soubéssemos que benefício nos traz um abraço fraterno, um beijo num amigo, um simples sorriso, um bom dia, muito obrigado, estou feliz de te ver, vai com Deus. Se nós soubéssemos o que isso representa, nós faríamos isso todas as horas, em todos os momentos. Nós tiraríamos às vezes a nossa cara amarrada e colocaríamos um sorriso. E aí as pessoas vão olhar para nós e vão ver que nós somos diferentes, porque nós amamos verdadeiramente e nosso amor é contagiante, porque Deus está com nós. Que assim seja.